E aí, a pergunta número 5, ela tem uma relação com a pergunta número 4. Por que é importante revisar uma carteira de fundos imobiliários? Porque quando você toma decisões com base em premissas. E essas premissas, elas não só podem variar, mas você pode desalinhar delas, né? Então, assim, você tomou a decisão de escolher alguns fundos, alguns gestores, com base em determinadas premissas. Ao longo do tempo, você resolveu mudar suas premissas, você pode querer subir a sua régua. Então, a partir de agora, você está com um nível de exigência mais elevado. Tá tudo bem aí. A partir do momento que você sobe a sua régua, você pode olhar para a sua carteira e falar, olha, a partir de agora, esse tipo de fundo, esse tipo de gestor, esse tipo de portfólio já não me agrada mais. Né? Isso pode acontecer. Ou ao contrário, alguns gestores, por exemplo, que você talvez não olhava muito, talvez você não se identificava muito, algum fundo que você não se identificava muito, de repente, ele pode passar a fazer parte do seu escopo de premissas, né? Então tem premissas que são mais objetivas, como liquidez, né? Indicadores, né? PVP, quantidade mínima de cotistas, patrimônio mínimo, quantidade mínima de ativos na carteira, né? Desculpe, no portfólio. Então, pode ter características mais objetivas, que aí você pode colocar uma régua objetiva. Fundos que têm menos do que X de liquidez não me interessam. Fundos que têm menos X de ativos não me interessam. Fundos que têm determinada taxa de cobrança não me interessa, dependendo do valor ali da despesa. Ou você pode trazer critérios mais subjetivos, aí você vai olhar a transparência do relatório, você vai identificar, por exemplo, se a comunicação com o RI tem sido satisfatória, tem atendido aí dentro do seu escopo. Você pode consultar vídeos do gestor nos seus webcasts e ver o posicionamento dele, ver o comportamento dele ali ao expor a dinâmica do fundo, a característica do fundo. Então, são várias questões que são muito mais subjetivas. E muitas das vezes, isso é normal, você vai encontrar em grupos, em comentários de vídeos, em fóruns, né? Você vai encontrar pessoas exteriorizando as suas opiniões como se aquilo ali fosse definitivo. E eu acho que não é definitivo, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo. Muitas das vezes, algo que um gestor faz pode incomodar muito mais ou menos outra pessoa, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então, olha, isso que esse gestor fez, para mim, foi muito positivo. Para mim, pode ser assim, legal, acho que ele tomou uma atitude bacana. Para outros, pode ser assim, nossa, isso aqui foi revolucionário. E o inverso, alguma atitude que talvez, né, que tenha um caráter negativo, para você pode ser assim, nossa, isso aqui é motivo de eu tirar o fundo da carteira e nunca mais investir em nenhum fundo da gestão. E para outro pode ser assim, olha, eu acho que aconteceu isso, eu não faria dessa forma. Enfim, não foi uma atitude que eu acho assim interessante, mas também não é motivo, né? Eu coloco ali na geladeira, mas também não é motivo de eu sair se me desfazendo do fundo ou da gestão. Então, essa questão de você procurar respostas, às vezes, cravadas ali, ela pode gerar até uma certa insegurança para você como investidor. Você vai ficar sempre ali, como diz o ditado, no fio da navalha. Qualquer coisinha que faz é motivo de você elogiar demais e jogar confete como se fosse a última bolacha do pacote, e outras vezes são motivos assim escatológicos, qualquer coisa que faz é terrível, o gestor vai acabar com o patrimônio, o gestor só pensa nele. Então, eu acho que encontrar esse ponto de equilíbrio vai te trazer mais serenidade, vai te trazer mais estabilidade para seguir a sua carteira de investimentos. E se você perceber, vai conectar inclusive lá com a questão número 3, né? A questão ali dos imóveis da cidade onde você mora. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Então você vai entendendo a dinâmica de como as coisas vão sendo construídas dentro do seu portfólio. Combina também com a questão 4, se existe ou não um fundo perfeito, né? Então, todas essas questões são somatórias. Então, fica essa sugestão. Mas eu prometi, e voltamos aqui para a questão número 1, como devo planejar os meus reinvestimentos? Eu vou ser aqui franco, objetivo e direto. Eu já tentei fazer fórmulas, já tentei mostrar planilhas, já tentei explicar, e eu acho que quanto mais a gente tenta fazer cálculos, mais polêmica gera, porque aí a pessoa já começa a achar que o cálculo é assim, é assado, que não é assim, que não funciona assim, porque olha isso, olha aquele fundo, olha aquilo. Então eu vou tentar fazer uma abordagem diferente, vou trazer um prisma diferente aqui, quero convidá-los a refletir sobre isso e ver se faz sentido. As pessoas, inclusive, questionam se a inflação está certa, essa inflação que é divulgada, ela não existe, porque a minha inflação é diferente, a inflação aqui em casa não é assim, não é assado. Então eu vou tentar fazer de um jeito diferente. Vamos raciocinar. Ao longo de uma vida, se você chegou a ter uma carteira de investimentos previdenciários, significa dizer que você acumulou patrimônio. Significa dizer que você foi uma pessoa equilibrada, ponderada,
superavitária, ou seja, você conseguiu fazer sobrar dinheiro e você ficou reinvestindo, por isso que você formou uma carteira. Então, ao longo da sua vida de acumulação, você foi uma pessoa equilibrada, você foi ponderado e você conseguiu reinvestir. Acontece que as pessoas, por algum motivo, eu não sei qual, elas criam uma nova persona. A persona, agora quando aposentado, quando for fruir da renda, essa pessoa passa a ser completamente desequilibrada, ela perde completamente a referência do padrão de vida dela, ela quer gastar tudo e mais um pouco, ela não liga para mais nada, ela não se preocupa mais com a proteção do patrimônio, ela passa a ser uma pessoa muito mais, eu diria, displicente. E isso, pessoal, não existe. Então vocês criam uma persona que não existe. E aí o que acontece? Vocês acabam querendo colocar no produto toda uma característica que também não existe. Como se o produto fosse reloginho, crescendo pela inflação, tudo corrigidinho na vírgula, como se todos os contratos fossem sempre positivos, como se nunca houvesse vacância, como se aquele rendimento nunca pudesse cair, como se todos os fundos, o patrimonial corrigisse assim, milimetricamente, como se tudo fosse muito cartesiano, como se tudo fosse muito matricial. E não é assim que as coisas funcionam. As coisas não funcionam assim. Então, qual que é a minha sugestão para você? A partir do momento que você estiver formando a sua carteira e estiver se aproximando da fase de aposentadoria, de fruição, comece a ficar mais atento a detalhes do tipo, qual é o meu padrão de vida? Quais são os itens que representam os meus custos fixos e o quanto eu quero destinar para aquilo que é mais variável, para eu ter um pouco mais de flexibilidade, que seja com uma viagem, que seja para presentear pessoas que eu gosto, que seja para fazer uma troca recorrente de carro, porque você gosta ou não de carro, porque você gosta ou não de moto, porque você gosta ou não de outros hobbies que eventualmente possa fazer parte da sua vida. E aí o que você deveria fazer, na minha opinião? Equacionar todas as suas receitas, e aí inclui fundos imobiliários, ações que você deve ter, FIAGROS, FIINFRAS, Tesouro Direto, enfim, o seu salário mesmo de aposentado, INSS ou aposentadoria privada, e equacionar tudo isso num pacote em que você vai entender que o que vai continuar a gerar, vamos falar assim, uma sucessão patrimonial mais segura é você continuar mantendo a vida como você sempre teve, antenado à sua proteção patrimonial, entendendo que os produtos financeiros, tanto imobiliários quanto de ações, tudo tem uma certa volatilidade, por mais harmônico que seja a previsibilidade de uma carteira de fundos, de fundos de investimento como um todo, né? FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário, próprios dividendos das ações, você pode ter algumas questões que fogem um pouquinho ali do seu controle quando você coloca num acompanhamento muito, muito rigoroso. Então, na minha opinião, trabalhe com sempre observando o seu padrão de vida, observando se você continua sendo superavitário, continua tendo capacidade daquela carteira sua gerar rendimentos para pagar suas despesas e ainda continuar sobrando. Então, faça isso de uma maneira mais leve, menos milimetricamente planejada, né? Telegrafada. Como se a carteira tem que telegraficamente, então eu tenho que encontrar exatamente esse número porque eu pesquisei no fundo tal, no tal e exato. Pessoal, a minha opinião, assim, eu vou falar repetidamente isso, tá? Investir é um estado de espírito e muitas das vezes as pessoas transformam investimento numa lamúria, numa busca incessante por algo perfeitamente milimétrico, tá? Ah, mas o Tesouro Direto faz ou não faz? Pessoal, independente disso, o Tesouro Direto faz ou não faz, você tem uma carteira que rentabiliza abaixo de uma outra carteira estruturada. A questão é que, por alguns motivos, as pessoas colocam a marcação de preços dos fundos imobiliários com muito mais peso do que a marcação de mercado que tem, por exemplo, em títulos de renda fixa. E aí desvirtua ainda mais o produto, desvirtua ainda mais a capacidade daquele ativo de realmente te proteger ao longo dos ciclos, tá? Então, não é por isso que eu falei, não vou trazer planilha, não vou falar valores, percentuais, eu só vou trazer aqui talvez uma mudança de percepção, né, que muitas das vezes eu vejo as pessoas se debatendo algo que não é telegráfico, assim, não é uma coisa que milimetricamente você vai chegar na 8ª casa decimal de quanto você deve ou não deve reinvestir. Eu já falei os percentuais algumas vezes, mas hoje propositalmente eu não vou falar. É para realmente
provocar em você uma reflexão muito mais de comportamento, fazer uma reflexão íntima mesmo, no sentido de, poxa, se eu cheguei 20, 30 anos da minha vida acumulando patrimônio com todas as salvaguardas, com todos os cuidados, qual o motivo de uma hora para outra, depois de aposentado, eu me transformar numa pessoa displicente, descompromissada com o meu patrimônio, sem nenhum tipo de cuidado, nem sem nenhum tipo de disciplina, tá bom? Espero ter ajudado. Não é fácil esse tema, tá? Não é fácil esse tema, por isso que eu deixei aqui para o final. Sempre tem algumas vírgulas que as pessoas colocam para justificar uma ineficiência de um produto ou de um gestor. Né? Como se a ação de alguns grandes bancos aí tivessem corrigido pela inflação nos últimos 5 anos. Como se as ações de algumas companhias aí, pagadoras de dividendos, tivessem telegraficamente corrigido pela inflação nos últimos 4, 5 anos, entendeu? E aí é onde que você tem uma inversão lógica, na minha opinião, uma inversão lógica comportamental, uma inversão lógica do produto em si, e aí você desvirtua completamente e acaba tirando conclusões completamente enviesadas e deturpadas daquilo que deveria ser muito simples, tá bom? Aliás, a simplicidade, né, como diz a frase, se eu não estiver errado, a simplicidade é um dos mais altos graus de sofisticação. Então, a simplicidade, ela é sofisticada, e muitas das vezes vira uma planilhada, um monte de planilha, um monte de cálculo, um monte de, sabe, coisas que são tão difíceis e seria tão mais de serem previstas, e seria tão mais fácil se você observasse mais o seu comportamento, o seu padrão de vida, a sua inflação, a sua capacidade de continuar reinvestindo mesmo depois de aposentado, a sua capacidade de ter montado uma carteira plural do ponto de vista de geração de receitas. Isso, na minha visão, é algo que deveria ser muito mais observado, tá bom? Espero ter sido um bom bate-papo aqui com vocês. No mais, um grande abraço, até o próximo vídeo e continue compartilhando com os amigos, assinando o canal, quem não assinou ainda, deixe o seu comentário, manda a sua pergunta aqui que a gente pode trazê-la depois numa outra versão do vídeo, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana e valeu!